Achei muito interessante essa passagem que você falou, que muitos pedem para ficar, né, não querem voltar por sentir uma série de energias e tudo mais. E aí, lógico, se a gente fica sabendo é porque eles voltaram, Voltaram né, e como contaram. você falou aí, os livros, os que voltaram para contar, tem até e óbvio que também tem um propósito dentro de uma espiritualidade maior. Então é muito interessante isso, e a gente vê muito em literaturas, como a gente estava comentando no começo, orientais, Aham, isso ser tratado de forma muito natural, né? Hinduísmo, exato. próprio budismo, a teosofia, tal, que tem um blend aí de tudo isso. Mas quando a gente vem para a cultura ocidental, que tem um livro fantástico que é a Bíblia, que fala sobre isso, mas a Exato. interpretação às vezes vai para um lado e para o outro, para não ter uma conclusão, a gente tem uma barreira. Mas nós temos uma história famosa de Lázaro, Aham. que retornou. E mesmo a figura de Jesus, sendo um mestre daquela potência, dentro de estudos, por exemplo, com o Wagner Borges, há a seguinte exemplificação, que Jesus conseguiu, porque ainda havia uma ligação entre o cordão de prata e o ser, né? Certo. E aí que está a pergunta, porque assim, muitas pessoas têm essa fantasia também em relação a voltar para cá. Uhum. Existe um tempo específico para a experiência de quase morte? Normalmente varia de quanto tempo isso, e e aí, em que nível que a gente pode dizer que a consciência se desprendeu mesmo, né? E aí você olha para o cidadão que está ali e fala: "Não, aí não vai rolar um relato, porque não há mais condições". Exato. Então, muitas das experiências de quase morte, elas são de alguns minutos ou chega até ser de algumas horas. Agora, tem muitos casos inclusive isso mudou nos Estados Unidos ultimamente muito, quando você considera uma pessoa realmente morta. Então, antes era parou de respirar, o coração parou de bater, para de respirar, né, primeiro. Uhum. Aí cessa a vida porque, se tiver, por exemplo, ligado no eletroencefalograma ou no outro do cérebro, eletroencefalografo, ficou Eletroencefalograma. Os eletroencefalograma, idiomas estão, né? confunde um pouco. E então você vai ver no monitor o flatline, né, a linha reta. E então aí, clinicamente, ele pode ser considerado morto. Acontece que já houve muitos casos, e até recentes, de aquela pessoa que foi declarada morta acordar dentro de um saco no necrotério, por exemplo, ou no próprio velório. E não faz muito tempo isso, o ano passado teve pelo menos um caso que eu me lembro. A pessoa ela desperta e coloca todo mundo para correr, né? Ainda acontece no velório? Acontece ainda no velório, acontece, não faz muito tempo, não. Então, ela ficou pelo menos, sei lá, 24 horas ou até 36 horas, ainda com algum resquício de vida, e obviamente com o cordão de prata conectado, e ela volta à vida por uma razão ou outra, Uhum. depois de um tempo longínquo. E uma coisa que é muito interessante, mesmo que, porque é assim, quando a pessoa ela perde a consciência, quando ela tem, por exemplo, pode ser um acidente, um afogamento, um ataque cardíaco, por exemplo, que cessa o batimento cardíaco, e aí o coração, quando ele para de bater, ele para de levar oxigênio às células, e o cérebro é o maior consumidor de oxigênio do corpo físico, 25% do oxigênio que nós respiramos é consumido pelo cérebro. E se ele ficar 5 minutos sem receber oxigênio direto, os neurônios começam a morrer. E a célula, os neurônios são células que não se replicam, tem obviamente a plasticidade cerebral, mas elas não se replicam
igual às outras células normais do corpo, e ela demora, e ela vai morrendo, e vai te causar uma lesão que pode te paralisar, ou a fala, ou o membro, etc. Mas isso não ocorre nas experiências de quase morte. A pessoa volta, e na verdade, não só, ela volta com talentos. Tem muitos casos de pessoas que ao voltar, ela percebe talentos que ela não tinha, musical, pintura, ou escrever, uma delas que é comum, a capacidade de curar através das mãos, por exemplo. São fenômenos que eles acabam vindo. Tem um caso muito interessante de um brasileiro que ele ficou em coma, pode ser coma induzido, ou coma parcial, que a pessoa ela não está clinicamente morta. Mas esse caso desse rapaz, por exemplo, ele ficou acho que uns 3 dias em coma. E ele voltou tocando violino. Bem, aí perguntaram para ele, naquele estado de inconsciência que supostamente ele estava, e que não deveria ter consciência, porque, segundo a neurociência materialista, o cérebro é que produz a consciência. Se não tem atividade cerebral, consequentemente, você não existe, porque você não tem consciência. E esse rapaz, perguntaram para ele o que ele fazia. Ele falou: eu estava tomando aulas de violino. Tinha uma mulher que ela me dava aula de violino. E ele passou aquele tempo de inconsciência tocando violino. Quando ele voltou, ele veio sabendo. Agora, vai explicar. Onde é que ele estava? Ele estava certamente em uma dimensão paralela, que é uma dimensão que existe, obviamente, junto com essa mesmo, vibrando em sintonias mais sutis, e existente aqui. E nesses fenômenos, por exemplo, nesses casos, e existem muitos outros semelhantes, então esse, na verdade, enquanto o corpo físico ele está aí moribundo quase, ele em espírito, o ser imortal que ele está em outras paragens, aprendendo, crescendo e continuando a sua existência, que vai ser para sempre. E é interessante isso, porque as pessoas buscam muito padrões verificáveis, né? Isso não é verificável. Como não? Como vai verificar como ele aprendeu violino, né? Se a gente não entra na ótica espiritual, não é? Exato. Por exemplo, vamos verificar. Ele teve aqui um retorno, os sinais vitais dele são verificáveis. A gente viu que ele quase foi, ou ficou morto por 2 minutos, às vezes fala. Mas como é que o cara vai trazer para o plano material uma explicação cartesiana, vamos dizer assim, do violino? Quem explica isso? Materialmente falando. Então a gente tem que sair dessa ótica nesse momento, né? Porque o cara vai conseguir pôr no papel uma verificação de, isso estava no inconsciente dele. Podem falar isso, né? Mas de onde veio esse aprendizado? Esse é uma das questões. Você vê pelo resultado, é a consequência daquilo. Antes eu não existia, e nessa consciência dele, por exemplo, ou inconsciência, segundo a ciência materialista, ele teria que ser piorado, não melhorado. Os talentos que ele tinha deveria ter sido até feito uma ruptura, se ele, existem muitos casos, por exemplo, de amnésia, ou tem gente que vem aprendendo, e isso não estou inventando, não. Ele veio falando outro idioma, porque nós temos muito conhecimento em nosso subconsciente, ou o nosso corpo mental. Se você que acredita, eu acredito na reencarnação piamente, obviamente. Então, nós temos um conhecimento que ele não é aflorado nas existências, dependendo da existência. Por exemplo, nessa aqui, o aprendizado o conhecimento que a gente tem aqui materializado ou aflorado durante essa vida que a gente vai aprendendo, é aquilo que você necessita para cumprir essa tarefa aqui.